Eu hoje também sou uma aposentada, né, que não tenho direito à complementação, eu recebo pela tabela da rede, né, eu ajuizei e perdi a ação, né, só ficou mantendo a tabela, nem cargo de confiança eu tenho, então eu só recebo o salário da tabela. Aí, por um convite, né, e por uma necessidade também de trabalho, eu voltei para a CBTU, né, a convite do presidente Marques, e um dos assuntos que foi me colocado era a questão da paridade. Nessa minha saída, o Sarinho, né, junto com o grupo lá, junto com a Transurb e com todo o apoio do presidente da companhia, do Marques, eles avançaram muito em relação a tudo que se tinha no passado que a gente tinha feito. E trabalharam com uma lógica que eu hoje acho que é uma lógica muito consistente, que é a lógica da economicidade, né? De onde vem essa lógica? Vem que hoje o governo federal, todo mundo sabe do histórico da CBTU, né? Hoje a CBTU tem 1.730 empregados, né, que estão no final de carreira e que não saem, que já teve PDV, que já teve várias situações que esse empregado não se desligou, e se ele não se desligou porque ele não tem condições de se desligar, e ele está ali recebendo uma remuneração, com incorporação, com encargos, com todo esse salário. Então eles fizeram um trabalho muito interessante, que eu, quando eu voltei tem 1 ano e meio, peguei, e era um trabalho mostrando ao governo se desligasse esses empregados com a tabela CBTU, a União ganharia, teria uma economia de quase 50% do que ela hoje desembolsa. Por quê? Hoje, muitos empregados já recebem o INSS, já recebem a aposentadoria, né? E tem a sua remuneração, está lá no último nível. Então foi feito esse trabalho, quando eu cheguei esse trabalho estava pronto, muito bem feito, um trabalho assim, que já foi apresentado em várias instâncias de governo, né? E agora, por pressão do movimento sindical, por pressão do presidente da empresa, de colocar a necessidade da economia, né? O governo está falando em superávit, falando em tanta coisa, né? Precisando ter um superávit, vem debatendo muito isso junto com o governo, de pagar aos empregados da CBTU a tabela da CBTU, como uma possibilidade do desligamento desses empregados. Ah, Cristina, quando é que isso acontece? Eu não sei, ninguém sabe. É aquela pergunta de 1 milhão. Mas tem o compromisso árduo da direção, principalmente, né, no envolvimento do presidente da CBTU e do presidente da Transurb. Há esse compromisso do chefe do jurídico, do Sarinho. Tem esse compromisso do Recursos Humanos. Está lá eu e Marta Mafra, que muitos conhecem aqui também, que é uma empregada antiga, que foi gerente muitos anos de Recife, hoje é gerente também lá em Brasília. E há esse compromisso dos sindicatos, que sempre me cobram. Sempre cobram o presidente, tanto é que a Alda entrou em contato com o presidente da CBTU, Marques, e ele enviou eu e o Sarinho aqui, né, para passar esses esclarecimentos para vocês. Então, como é que está hoje a situação? O que nós temos hoje? Hoje nós temos o governo federal sensível com o problema, sensibilizado, ok? A gente teve há pouco tempo uma reunião, que eu diria que, pela experiência que eu tenho um pouquinho, a coisa avançou. Avançou assim, não que tenha nenhuma proposta, mas avançou no sentido da sensibilidade das pessoas. Hoje, o SESC, que era contra essa discussão, que não queria nem saber na minha época, né? Hoje tem uma sensibilidade, quem está lá, Elisa Leonel, que abaixo da ministra é a secretária, né? Está sensível. Isso quer dizer que vai ser resolvido da forma que a gente imagina? Não. Pode ser? Pode.
né? Então, hoje é a situação que a gente tem. Esse trabalho foi atualizado em relação a reajuste, e que, para minha surpresa, aqui falando para Luiz Prodocini e para o Casaverde, que lidam muito com essa situação, quando eu fui atualizar os dados do INSS, em 5 anos, o reajuste foi de 33%. Significa, se a gente tivesse pelo INSS, muita coisa na nossa vida, ali eu dei conta disso, muita coisa da nossa paridade estaria diferente. Quando eu fui fazer essa atualização dos dados, que eu fui buscar nos sites os últimos reajustes, que eu vi isso, bem abaixo do que nós tivemos na tabela salarial, né? Isso aí é só uma reflexão, né? Foram dados que eu levantei, porque na realidade a gente às vezes fala as coisas e não aprofunda, né? E não busca a informação. Então esses dados estão atualizados hoje e é nesse momento que nós estamos. Eu sei que, assim como eu, né, a maioria de que está aqui já saiu, né, já se desligou. É a minha situação. Como fica essa situação de quem já saiu? Não tenho resposta. Não tenho resposta. Mas como eu tenho uma convicção, né, que por muitas das vezes a gente come um mingau pela beirada. E se não muda a legislação e muda a interpretação, para quem já saiu, a gente vai ter que ganhar isso um dia, né? Porque você cria parâmetros diferentes. Se isso vai acontecer, se vai ser assim, se todos vão ganhar, isso eu também não posso dizer, né? Nem tem essa resposta. Talvez aqui nós temos dois, que eu de conhecimento aqui, 2 advogados. Prodocini, tu é advogado? Não, né? Não. Quase, né? Ele tem um pé lá, né? O rabo. Mas se eu perguntar assim separadamente a cada advogado aqui, cada um vai ter uma opinião, né? Porque no direito tudo é possível, né? Tudo, né? Então, assim, não sei se vale a pena a gente entrar nessa discussão. Eu acho que o que a gente queria passar aqui e deixar muito claro para vocês é que há um compromisso da direção da casa hoje, tá? Em avançar com o assunto. Há um compromisso do governo federal em avançar com o assunto. Há um compromisso da equipe técnica, na pessoa do Sarinho, da Cristina e de outros, da Marta, da diretora Adriana, que também está lá, de outras pessoas que participam, do Galindo, do chefe de gabinete. Há um compromisso do assunto avançar, né? Então, há pouco tempo até, eu estava conversando com uma outra colega também, que participa muito dessas discussões, a Ana Rita, que é uma pessoa também muito envolvida com a discussão, com muito conhecimento também. A gente falava se não era o momento da gente ter um parecer jurídico de um jurista muito forte, se isso iria nos ajudar, né? E ela falou Aires Brito, na época, a gente ficou até de sentar com a equipe dele, que é lá de Brasília, ver quanto sairia um parecer desse, que isso já foi pensado. Então, assim, pensar, trazer ideias, a gente está sempre discutindo. Eu tenho muito cuidado, muito mesmo, quem trabalha comigo há um tempo sabe disso, e aí não estou falando por nada, mas aqui eu tenho um testemunho disso, que é o Prodocini. Toda vez que eu vou agir em relação à paridade, eu sento numa mesa redonda. Eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Porque às vezes alguém fala uma coisa que você não imaginou, mas que pode ter uma repercussão. É um tema muito sensível, que se a gente achar que a gente dá conta de tudo e vai trazer a solução sozinho, é um pensamento equivocado, não é um pensamento correto. Então eu sempre tenho esse cuidado de discutir com as pessoas, de ouvir as pessoas, né? Por exemplo, quando eu voltei para a CBTU, eu sou aposentada, como é que eu vou trabalhar, fazer um trabalho, construir um projeto que só vai beneficiar quem está na ativa? Mas eu falei, não, eu não posso olhar desse jeito, eu tenho que olhar que neste momento é essa oportunidade que eu tenho de mexer nesse assunto, e quem sabe mais tarde, né? Então, assim, eu não posso deixar de fazer e deixar de dar minha contribuição, porque eu acho que nesse momento eu não vou ser beneficiada. Não é assim, né? A paridade, ela é constituída de 2 leis, né? Eu ainda bato aqui na mesa de que, eu não sou advogada,
mas que a lei que cria a rede, e eu falo isso em alguns fóruns, não é a lei da paridade. Ela simplesmente estabelece lá no parágrafo 118 uma regra que é para a extinta rede. Então, se a lei existe, se a lei não foi mudada e mudou o entendimento, eu vou continuar brigando para esse entendimento me absorver também. Então, essa é a lógica que eu tenho. Todos aqui têm o direito de desenvolver a lógica que achar que lhe conforte mais, né? Mas essa é a lógica que eu estou trabalhando. Hoje, né, enquanto gerente, enquanto uma pessoa que é subordinada ao presidente da empresa, o Marques, e é o que a diretoria defende. Eu tenho que trabalhar defendendo, e até porque eu também acredito que o olhar econômico, ele vai fazer quebrar essas barreiras que, por muitas das vezes, pessoas que não conhecem a legislação seletista, na qual nós somos vinculados, conhecem os nossos direitos, porque eles têm... Eu vou ficar de pé porque não gosto de ficar sentada. Eles têm, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar mais de perto com a Denise, né? A Denise é uma advogada, mas ela tem um olhar simplesmente do funcionário público. Ela não consegue entender o que é o nosso conceito de remuneração. Se nós saímos com salário, com cargo de confiança e coisas que foram agregadas, e fora outros ganhos judiciais, isso faz parte da nossa composição de salário, isso é remuneração. Um dia eles vão ter que entender isso. Não tem jeito. Hoje eu já vejo ela um pouco mais aberta. Da última vez ela falou, não sei se ela falou isso que estava numa plenária, né, que estava sendo pressionada. Nós já temos a sensibilidade, nós estamos aqui para trabalhar. Inclusive, ali para a gente, ela chegou até a comentar que já existe um projeto de atualização da tabela da rede, né? E isso eu achei interessante, porque assim, a gente também tem que pensar num todo, né? E outra coisa que eu tive essa informação tem 15 dias, eu nem consegui falar sobre essa informação com você. Mas eu fui convidada no Rio, eu e o Sarim, para fazer parte de um seminário da ITF, e lá estava o presidente da Federação dos Ferroviários, que é o França, não sei se vocês conhecem. Ele está substituindo o ministro Hélio Regato, na Federação dos Ferroviários. E aí a gente estava, eu e o Sarinho, todo lugar que a gente vai, a gente tenta captar as pessoas para essa luta, né? Porque todo mundo é importante. Aqui, cada um que tem esse direito é importante a estar atento, a se mobilizar com alguém, a falar sobre isso, a trazer essa discussão. Então, a gente foi pedir ao representante da ITF, que é uma instituição internacional dos trabalhadores, o apoio nessa luta. E eles falaram que vão participar. Nisso, o presidente da federação estava lá. Eu chamo ele, né, para participar, porque era importante também. Ele fala muito bem, eu não sabia, ele é advogado. E ele até transmitiu o nosso direito à complementação de uma forma muito simples e assim que atingiu o outro lá, que era espanhol não, ele era o quê? Ele era representante da América Latina. Da América Latina, né? O Emiliano. Só que ele fala castelhano, né? Então a gente entende um pouco assim, né? Bem, o que o França fala que eu achei muito importante? E acho que a gente vai ter que trabalhar essa informação. Ele ficou até de nos acompanhar, se necessário fosse, numa reunião em Brasília. A FEPASA tem o direito à complementação. O governo do Estado paga, com base na lei. É o primeiro caso que eu escuto, né, com 40 anos de casa, que um ferroviário recebe, com base na lei da complementação, o salário como nativo estivesse. Acho que é uma informação muito importante, né? Porque porque a CBTU São Paulo era da CBTU, era subsidiária da rede, Quando ela passa para o governo do Estado e ela é privatizada, eles fazem o cumprimento, obrigam o cumprimento da legislação.
coisa que a gente nunca antenou para isso. Tem uma lei estadual. Não, mas com base... Ela repete exatamente a lei, porque eles também não podiam pagar com a lei federal, né? Então eles criam a lei. Talvez se a gente tivesse pensado nisso antes, teria evitado aí que colegas nossos da Flumitrens, outros colegas que passaram para o Estado, perderam o direito, né? Então, assim, isso para a gente foi um ponto que eu achei muito positivo, porque a gente consegue demonstrar que existe na realidade. E é engraçado que naquele dia na reunião me apagou isso, né? Mas a gente vai chegar um dia que a gente vai falar um pouco sobre isso no outro fórum. Então, pessoal, é isso que nós temos hoje, né? A gente está aqui para tirar algumas dúvidas. O que a gente conseguiu em relação ao INSS foi que hoje a gente tem na CBTU todo o arquivo de empregado, isso é da CBTU, todo arquivo de empregado que recebe sua complementação. Então, assim, se alguém levantar lá o dedo no governo federal e falar assim, como já falaram, quando a gente estava muito perto de resolver, é um impacto monstruoso, a gente vai falar, eu quero uma semana para apresentar o cálculo verdadeiro. Então, assim, todas as possibilidades de trabalhar os números, de mostrar os números, de discutir os números, nós estamos fazendo, né? Então, o que a gente tem isso hoje, eu acho que é um momento para a gente muito bom, porque a direção da CBTU hoje conta com todos são empregados da CBTU, né? Todos têm direito à complementação, então isso para a gente é extremamente importante, se bem que não invalida, né? Que o Sarinho é contratado, não tem direito e se dedica tanto quanto qualquer um outro. Mas isso é uma coisa importante, né? A gente está aqui para tirar dúvidas, né? Se alguém tiver alguma dúvida em relação aos seus procedimentos, seus processos, a gente pode tentar esclarecer algumas coisas aqui, né? Mas hoje a situação é essa. Acredito eu que até o final desse ano a gente pode voltar aqui com outras notícias, né? É para isso que a gente está trabalhando, né? É para isso que a gente vem lutando aí, também com o apoio dos sindicatos, né? Eu sempre converso com a Alda, se precisar ir para Brasília, engrossar um pouco a discussão, não, pode contar, a gente está lá. Então, assim, a gente está sempre em contato com todo mundo, né? Agora a gente vai abrir aí para... Não sei se a Arin quer falar mais alguma coisa? A gente vai abrir aí para perguntas, né? Acho que é isso. Algum quer falar mais alguma coisa? Prodocínio quer falar alguma coisa? Casa Grande? À vontade. Quer falar? Você tem muito para falar sobre esse tema também. Vai lá, Luiz. Bom, na verdade eu não sei nem por onde começar, né? 2011, né, doutor Mário? Bom, tem muitos aspectos aí, Cristina, que a gente tem que abordar, que são aspectos iniciais, né? O primeiro Abaixa e levanta esse microfone, sua voz está saindo muito abafada. O primeiro é com relação à própria legislação e a entrada desse artigo 118 na Lei 11.483. A gente entende, né, que existe uma lei complementar que regulamenta a elaboração de leis e ela é muito clara no seguinte aspecto, que para você alterar uma lei por outra lei, você tem que ir na lei de origem e citar que aquele artigo foi alterado pela lei tal. Então, isso já foi até usado como argumento pelo doutor Mário, que a Lei 11.483, o artigo 118, estabelece uma tabela para ferroviário, a gente entende que ela não alterou a Lei 8.186. Não. Tá certo?
Por quê? A lei complementar, eu não lembro o número, né, doutor? 95. A lei complementar está acima de uma lei comum. Então, assim, isso é uma coisa que não foi respeitada a princípio. Princípio não, né? Isso é fundamento. Bom, a outra questão é a seguinte, que a jurisprudência, ela é confusa. Ela, na verdade, ela não fala que o empregado que foi admitido na CBTU tem que ganhar a tabela da rede. Isso teve origem num processo de Pernambuco, que o empregado entrou com ação pequenas causas, e isso foi parar na TNU, Turma Nacional de Unificação de Jurisprudência. E lá, se você pegar o relatório, a turma definiu o seguinte, que o empregado que aposentou na rede e foi para a CBTU, após a aposentadoria, a paridade é pela tabela da rede. Mas nas justificativas que ela apresenta, ela fala o seguinte, se ele tivesse entrado na CBTU e aposentado na CBTU, o pleito era justo. Estava correto. Mas não é o caso. E esse processo foi parar no STJ e formou uma jurisprudência, foi um PUIL, tá certo? E esse PUIL está servindo de base para colocar a gente no mesmo saco. Então, se você pegar a jurisprudência que eles citam, eles falam o seguinte, o aposentado da rede ferroviária federal faz jus ao complemento na tabela da rede, mesmo que ao tempo da inatividade ele esteja na CBTU. Então, há uma confusão de terminologia de aposentadoria e inatividade, tá certo? Então, essa é a jurisprudência formada no STJ que a gente está tentando derrubar. E não há meio da gente derrubar isso. É complicado. Se vocês pegarem os últimos recursos, eles repetem isso. Eles entendem o que a gente está falando, mas repete. Então, assim, a gente não sabe que caminho seguir, mas, assim, se a gente pudesse sentar com o ministro do STJ e falar, olha, você escreve isso, mas sua sentença não diz o que a gente quer que seja decidido. Entendeu? Então, o nosso caso não está sendo tratado corretamente no STJ. Então, com relação à tabela, o que a gente tem hoje é essa questão. Todo recurso que a gente entra, eles entendem o pedido, mas coloca a gente dentro dessa jurisprudência que não aborda o nosso caso. Está entendido isso, né? A outra questão é você receber a paridade tendo vínculo ou não. Então, assim, hoje o STJ está dividido. Existe uma turma, né, doutor Mário, que já tem como base uma decisão do ministro Mauro Campbell, que ele explica o seguinte, olha, vocês são seletistas e exigir saída para receber complementação é indevido, porque vocês não têm que desligar para aposentar. O complemento é parte da aposentadoria. E tem uma turma que está adotando isso assim, consolidado. A outra turma, ela começou a adotar isso. E teve um caso curioso do processo da Liliane, que a ministra Maria Regina, ela decidiu que não tinha que desligar da empresa para aposentar. Mas ela não abordou a questão remuneratória.
O doutor Mário entrou com agravo interno embargos pedindo para abordar só a questão remuneratória. E assim, o judiciário está num nível tal que ela mudou a decisão anterior sem fazer parte dos embargos. Ela voltou atrás. Bom, aí, Cristina, tem um trabalho da AGU. A AGU é governo. Da AGU. Então, assim, se o governo realmente estiver sensível, está fácil dele resolver. Eu não vejo uma coisa muito complicada assim, entendeu? Aí a Maria Regina, ministra, voltou atrás. E ela está dando sequência a esse pensamento e fazendo a outra turma decidir dessa forma. Entendeu? Então, são duas questões. Uma, ganhar desligando ou não, que há uma divisão, por enquanto, favorável ao nosso caso, e a outra, que é a questão remuneratória, que é uma jurisprudência torta, completamente torta. Eu posso te mandar os textos e eles falam lá, o aposentado da extinta rede tem que ganhar o salário de complementação com base na tabela da rede, mesmo que ao tempo da inatividade que ele esteja na CBTU. Isso é um caso daquelas pessoas aposentadas na rede que foram para a CBTU depois. Entendeu? Então, assim, a coisa no STJ está nesse pé. Agora, está perigoso porque eles estão mantendo essa posição, mesmo o doutor Mário esclarecendo, eles colocam o mesmo texto, sabendo que a pessoa não entrou na rede, ela entrou na CBTU e aposentou na CBTU. Então, assim, eu acho que precisa de um trabalho junto ao STJ, aí eu não sei se alguém que conheça um ministro que possa debater essa questão e mostrar, entendeu? Que isso é um equívoco muito grande, entendeu? Então, assim, judicialmente, a coisa está nesse pé, e o doutor Mário agora entrou no processo do Israel, já com recurso extraordinário para tentar levar para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque isso, Cristina, ele está impondo uma redução salarial. Então, pegando essa questão econômica que você está abordando, não tem jeito de você demonstrar. Sabe por quê? Porque se eu pegar o meu caso de complementação pela rede, pela tabela da rede, eu vou ganhar menos que o meu INSS. Então, a complementação, eu acho que da maioria aqui, se fosse pegar a tabela da rede, seria negativa. Então, assim, o que você tem que mostrar economicamente? Nada, a não ser economicamente é o seguinte, que isso é para quem entrou até 91, entendeu? E o que eu via de portaria do Ministério era gente falecendo e passando a complementação para a viúva, que já deve estar muita gente falecendo. Então, isso é uma curva descendente naturalmente. Quem entrou até 91 tem quantos anos já? 36. Entendeu? Então, esse que eles chamam de benefício, né? Isso é uma coisa que tende a acabar a médio prazo. Então, discutir economicamente o quê? Eles enforcaram a tabela da rede. Eu até, aqui tem uma associação dos engenheiros, né, a ENCO, eu conversei muito com eles para entrar com ação pedindo isonomia com a tabela da Valec, porque eles são funcionários da Valec, a rede não existe mais, e a Valec tem 4 planos de cargos e salários. Tem Valec,
que são duas tabelas, VALEC Rede, VALEC GEIPOT e VALEC FEPASA. Entendeu? Então, assim, isso pela CLT não geraria isonomia? Entendeu? Bom, então, essas são as questões principais. Então, a gente, assim, tem que discutir muito isso no campo jurídico, e aí eu acho que se vocês tiverem esse acesso, seria interessante conversar com o ministro do STJ, porque o que ele está escrevendo não corresponde ao nosso caso. E por mais que a gente explique, eles voltem com o mesmo argumento. E assim, por último, assim, uma coisa que eu conversei com o doutor Mário semana passada, a Lei 8.186, ela fala em 2 artigos em observar a lei previdenciária. A aposentadoria é um processo complexo. Então, se a gente pegar a lei previdenciária, você vai ver lá que existe critérios estabelecidos para você se tornar um contribuinte. O critério de pagamento da sua contribuição, que é parte da sua remuneração essa ligada a um contrato de trabalho com uma empresa, entendeu? E o processo de aposentadoria também está escrito lá, que você já tem uma perda salarial remuneratória quando você aposenta. Então, assim, se você for observar a lei previdenciária, ela dá a base de cálculo, ela dá o seu vínculo trabalhista, você tem que respeitar isso, entendeu? Então, assim, como é que você vai calcular uma paridade, uma complementação de um vínculo que você nunca teve? Entendeu? Então, tem que ser com base no vínculo que você teve. Bom, isso nós estamos começando a discutir. E tem um paralelo aí que a gente acabou descobrindo, né, doutor Mário? É que nessa lei 10.233 extinguiu o DNR também. E o pessoal do DNR foi para o DENIT. Aí o que aconteceu? Um aposentado entrou com ação judicial e pediu tabela do DENIT. E ele ganhou. A sentença foi. Ele ganhou no STJ por 3-1, 2-1, um negócio assim. E a União levou para o Supremo Tribunal Federal. E esse caso foi decidido no Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Gilmar Mendes. E ele conceitua a complementação de aposentadoria. E ele diz o seguinte: olha, a paridade é o recebimento da remuneração que o empregado deveria receber se ele estivesse na ativa. Se ele estivesse na ativa, ele estaria no DENIT, então tem que pagar a tabela do DENIT. Mas a própria 886 traz esse conceito de igualdade com quem está na ativa. Exatamente. E a Lei 8.186 traz a igualdade. Agora, igualdade a quê? Ao seu vínculo. Você tem que ir respeitando as normas previdenciárias. É isso que a gente entende. Pois é. Então, assim, está havendo uma distorção de interpretação no STJ e a gente precisa reverter esse caso, entendeu? Porque eles ficam reafirmando como se a gente fosse empregado aposentado da rede, mesmo que no tempo da inatividade esteja na CBTU. Isso não é fato, entendeu? Então, assim, estamos nesse pé, entendeu? Assim, preocupante a situação. Porque os últimos processos, né, os últimos recursos que o doutor Mário entrou, eles estão repetindo, mesmo entendendo que a gente está falando, olha, eu entrei na CBTU e aposentei na CBTU, e eles colocam na sentença, o empregado admitido na rede, entendeu? Bom, isso é, na essência, né, resumindo, é isso aí. Assim, desde o início do processo, a gente já teve muitas vitórias. Entendeu?
começando na Justiça do Trabalho. Aí depois reverteram, passaram para a Justiça Federal, e aí eles foram trabalhando. Outra coisa, a incorporação de cargos de confiança, isso aí foi inovação do Ministério do Planejamento, que eles sempre pagaram. O Ministério do Planejamento, quando assumiu isso aí, ele que inovou. Ele começou a cortar, falando que não era remuneração, e começou a falar dessa história de ter que receber depois que sair da empresa. Isso não existia. Todo mundo recebia normal. Então foi o Ministério do Planejamento, não sei se você lembra, do Biraci Raposo, do Casella. Pois é, então essa turma que inovou e criou esses jabuti danados. E deixaram os discípulos lá. Então assim, a questão da paridade da CBTU também tem um fato interessante, que a lei que tirou a CBTU da rede e passou para a União, ela fala em paridade da CBTU. Só que o Carlos Santana, era um deputado do Rio de Janeiro, você deve conhecer, ele entrou com um pedido lá de, como é que chama, no processo legislativo, de alteração do artigo. Emenda, isso. Ele entrou com um pedido de emenda e conseguiu, depois foi vetado pelo presidente na época, de estender a quem entrou após 91. E isso acabou implicando em veto do artigo. Então, a complementação CBTU está lá, não fala tabela, mas está na lei e foi vetado por causa disso. Então, assim, o direito à complementação não é negado, né? Remuneração está definida em lei. A Lei 8852, ela define o que é salário, o que é remuneração, tudo bonitinho, está tudo escrito lá. O que está fora, inclusive o ano N está fora. Por isso que a lei fala a remuneração mais o ano N. Entendeu? Então está lá na 8852, está explicado direitinho. Então assim, tem lei, está tudo escrito, a questão é interpretação. Política também, né? E é isso que a gente está tentando corrigir. Então acho que tem uma necessidade de atuar, né, nesse ponto, entendeu? Junto ao STJ, porque está muito errado esse tipo de... eu não sei se... Assim, eles têm muitos assessores, né, doutor Mário? Assim, você conversar com o ministro é meio difícil, entendeu? Então, assim, a AGU, a Procuradoria deve muito nesse nível de assessoria, entendeu? E aí a gente tem que chegar no ministro e falar, isso aqui, tá vendo, está errado e tal, vamos, né? Mas não existe nenhuma sentença dizendo, aliás, tem sentença no STJ favorável a gente, anteriores a essa. O problema é que depois dessa decisão, tudo passou a ser encaixado nela, mas não é, né? Assim, a pessoa não entrou na CBTU, a pessoa entrou na CBTU, aposentou na CBTU, nunca fez parte da rede. Que, aliás, é outra coisa também, viu? Assim, a rede acabou. Sim, foi extinto em 2007. Então, esse nome rede tá, sabe? A rede acabou. Então, é Valec. Nem é Valec, mais é Infra. A Valec é Infra, né? Mas herdou, né? A Valec já acabou. Ok? Pois é. Bom, pode passar a palavra para dúvidas, perguntas, esclarecimentos. Vamos passar de alguém que fazer uma pergunta, trazer uma... Aula, organiza aqui, e aí depois vai ter... Pode colocar mais um pouco.
Quem quer fazer a Casa Verde? Depois. Quem quer? Gil? É porque eu cheguei atrasado, pode ser que eu pergunte o que já aconteceu. Paula, Zé Raimundo já foi? Não, só o banheiro. Chegou atrasado, perdi. Ah, não, Zé Raimundo lá. Pega você. Gente, vamos lá. Vamos. Ô, Gil. Senta aí. Senta, Gil. Ô, Gil, senta aqui perto de mim. Isso, controla aí. Tá saudade. Alô? Fica saudade dela, você sabe, desculpe. Bom, pessoal, eu vou só complementar. Eu acho que o Luiz Prosdocino já fez uma explanação muito completa do que nós estamos vivenciando em relação à paridade e os tribunais, né? Complementando a fala do Dr. Luiz, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte fato, para mostrar também o equívoco dessas decisões que o STJ vem proferindo ultimamente. Quando o ministro Gilmar Mendes relatou o recurso extraordinário que deu origem ao tema 602 da repercussão geral, esse famoso caso julgado dos empregados do extinto DNR que tiveram reconhecido o direito à paridade com o plano de cargo e salário do DENIT, o ministro Gilmar Mendes chamou atenção para um fato interessante, porque a Advocacia da União, naquele momento, ela alegava que a paridade demandava a existência de uma lei própria. Ora, no caso, especificamente nesse caso do DENIT e DNR, o ministro Gilmar Mendes entendeu que não necessitava de lei, porque o próprio artigo 40 já tratava especificamente da paridade, ou seja, a própria Constituição já tinha a norma ali incerta. No nosso caso, nós temos a lei que nos reconhece a paridade, que atribui ao ferroviário a paridade, ou seja, então esse aspecto é muito importante também, ou seja, ninguém pode alegar que não existe lei que preveja para o ferroviário a paridade, né? A paridade na forma da redação original do artigo 40 e parágrafo 4º da Constituição Federal. Então esse é um dos aspectos que nós estamos agora trabalhando nos nossos recursos, o tema 602, até mesmo porque, por ironia, o ministro do STJ que relatou esse caso no Superior Tribunal de Justiça, ele fala que seria uma excrescência aplicar o plano de cargo e salário do DNR para esses aposentados, porque isso geraria um decesso, né? uma redução remuneratória. Ou seja, para esse pessoal, talvez porque encarem eles como servidores públicos, talvez, não vou afirmar categoricamente, mas acredito eu que seja por isso, para eles não pode haver redução, mas para o seletista que tem uma lei que prevê a existência da paridade, para esse sim pode haver redução. Então esse é um dos aspectos, só para complementar a fala do Dr. Luiz Prosdocino, esse é um dos aspectos que nós estamos trabalhando também, tentando chamar a atenção dos ministros do STJ para esse fato. Ora, os senhores mesmos já decidiram aí, internamente no STJ, que não pode haver diminuição, que não pode haver redução. Que no mínimo é preciso assegurar o valor nominal da remuneração no momento em que o ferroviário se aposenta. No mínimo. É no mínimo isso, né? E como bem disse o doutor Luiz, nós estamos trabalhando muito em cima de alguns temas de repercussão geral do próprio Supremo Tribunal Federal, porque se a gente faz uma pesquisa profunda sobre esses casos no Supremo, o que a gente observa? A gente observa que o Supremo sempre primou por aplicar o princípio da irredutibilidade, em todos os casos. Então existe o famoso tema 41 do quadro de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que teve como relatora a ministra Carmen Lúcia,
e a ministra Carmen Lúcia, ela trata da questão da estabilidade financeira. E ao tratar da estabilidade financeira, é um tópico que se assemelha muito ao que nos interessa discutir. Porque, na verdade, a Lei 8.186, ela busca o quê? Dar estabilidade financeira para o aposentado no momento da sua aposentadoria pelo regime geral de previdência social. Por quê? Porque esse aposentado tem uma redução. Ele não vai receber aquilo que ele efetivamente contribuiu para o fundo previdenciário, né? Então, esse aspecto também que o Dr. Luiz chamou é muito interessante, nós estamos começando a desenvolver mais a partir de agora, para demonstrar, inclusive, a incoerência dessas decisões do STJ, quando ele fala de remuneração e atribui ao empregado da CBTU uma remuneração que, na verdade, não corresponde à remuneração dele. A própria Lei 8.186, que eles reconhecem que está vigindo normalmente, está em plena vigência, não foi revogada, como disse bem o Dr. Luiz, não teve nenhuma revogação expressa, e não se pode dizer nem mesmo que houve indiretamente a revogação desse dispositivo, porque a Lei 11.483, que alterou a redação do artigo 118, ela pode ser tida como uma lei especial, porque, na verdade, nós estamos tratando do quê? Da extinção da rede ferroviária federal. Ela não poderia, de fato, revogar nenhum dispositivo da Lei 8.186. Não poderia, né? Então, esse é o outro aspecto que nós estamos trazendo para dentro dos nossos processos agora recentemente. Eu queria aqui fazer uma pequena observação para vocês, para demonstrar e agradecer muito, porque toda vez que eu caio em desânimo, o Dr. Luiz vem e me levanta o astral. Porque é uma luta que a gente vem travando desde 2011, como disse bem ele aqui. Então, agora recentemente, a coisa de uns 2 anos atrás, o doutor Luiz falou: doutor Mário, o senhor está desanimado, doutor Mário, o senhor não está acreditando mais na causa, doutor Mário, nós precisamos pensar. E aí, como disse a Cristina, é um dos maiores conhecedores efetivamente dessa questão da lei da paridade do ferroviário, e eu aprendi muito com o doutor Luiz, aprendi significativamente. O que eu sei hoje desse tema, agradeço a ele. E essa questão é o que a gente tem dito normalmente, né? A gente tem que ir martelando, porque se nós desanimarmos, né, diante dessas decisões estapafúrdias do STJ, porque a gente só pode chamar de estapafúrdia, porque, como bem disse o doutor Luiz, a aposentadoria é um ato complexo. Quanto que se dá? Se deu naquele momento. Qual que era a condição desse ferroviário naquele momento? Ele era empregado da CBTU. Ele tinha um contrato de trabalho que, diga-se de passagem, ele aderiu, porque do direito de trabalho, o trabalhador adere. Ele não tem direito de dizer: não, eu quero que coloque essa cláusula aqui, eu quero que você faça isso aqui, eu quero que você acrescente isso aqui. Não, ele adere. Ao aderir, ele aderiu à cláusula remuneratória também. E essa cláusula remuneratória, essa adesão é plena, né? Então, até nesse aspecto, essas decisões do STJ, elas são ilegais. Eu chamo de ilegais. E tive a oportunidade de dizer isso, lamentavelmente, para a chefe de gabinete da ministra Regina Helena Costa, quando eu estive lá no STJ. E foi a partir desse momento que a ministra Regina Helena Costa resolveu dar guinada. E embirrou e virou e falou assim: agora, então tá, o senhor está querendo discutir remuneração? Então eu não dou nem para o senhor o direito da complementação no momento da aposentadoria. Eu revejo o meu pensamento e passo a adotar a seguinte jurisprudência. Jurisprudência é essa que, no nosso entendimento, não é dominante. Por quê? Porque o ministro Mauro Campbell, quando julgou o RESP lá do Pernambuco e decidiu que a Lei 8.186 não tem no seu texto nenhum obstáculo, nenhum impedimento para recebimento do complemento por parte do seletista, inclusive ele chama muito bem a atenção disso, o regime é o seletista, né? E, consequentemente, se a lei previdenciária que vigia no momento da aposentadoria não previa a obrigatoriedade do afastamento,
Consequentemente, o afastamento não é uma condição para recebimento desse complemento de aposentadoria, né? E nós estávamos obtendo êxito, estávamos conseguindo realmente reverter algumas situações ruins que nós tínhamos lá no STJ, embora a questão remuneratória, que a gente está acrescentando agora vários novos itens, que nós estamos discutindo novos itens, eu e o doutor Luiz, nós estamos discutindo intensamente nesses últimos dias. Vários itens, estamos concentrados agora na lei previdenciária, para tentar fazer essa correlação entre a base da contribuição, que é vertida para o Fundo Previdenciário Geral, né? Que é baseado em quê? Em toda parcela de cunho remuneratório, de natureza salarial, né? Então, por que deixar de fora, por exemplo, uma gratificação incorporada? Não há justificativa para isso, né? Eu acho até que, assim, eu vou até dizer para o doutor Luiz fazer um meia-culpa, no momento em que a gente sai da Justiça do Trabalho e cai na Justiça Federal Comum, a gente caiu numa certa armadilha, eu particularmente caí numa certa armadilha de deixar de aprofundar e de insistir nos tópicos trabalhistas, né? Porque quando o Supremo fala que a matéria administrativa previdenciária, né, a gente abandonou um pouco esses tópicos e agora estamos retomando, porque realmente, se queremos discutir um parâmetro de cálculo correto para a paridade do pessoal da CBTU, nós precisamos realmente levar em consideração esses aspectos trabalhistas. Só agregando uma coisa da justiça trabalhista. O plano de cargo e salário, ele adere ao contrato de trabalho. Adere ao contrato de trabalho, mas, então, exatamente. Ser enquadrado no Exatamente. salário no qual a gente nunca nem trabalhou. Não, e mais, a 11.483, no artigo 17, e aí eu agradeço ao doutor Luiz que me chamou a atenção para esse fato, o artigo 17 da 11.483, ele é muito claro. O pessoal que está saindo da extinta rede e indo para a Valec está levando o seu contrato de trabalho. O que migra para a Valec é o contrato de trabalho, não é nem o plano de cargos e salários, é o contrato de trabalho, está explicitamente colocado isso na legislação. Que derruba, inclusive, essa interpretação extensiva que a AGU e o STJ vem dando ao artigo 118. Que criou um parâmetro único. Criou parâmetro único nenhum. Porque, na verdade, quando esse cidadão, esse ferroviário, essa ferroviária sai da rede e migram para a Valec, eles levam o seu contrato de trabalho. É uma sucessão trabalhista, tá certo? É uma mudança de empregador. E por que que eles fizeram isso e colocaram lá no artigo 17? Mais uma vez o doutor Luiz me chamou a atenção e eu agradeço penhoradamente. Porque se não o fizesse, esse pessoal não teria direito à paridade. Eles iriam para um quadro especial na Valec e eles perderiam o direito à Lei 8.186. Mas quem escreveu isso foi advogados da Rede Ferroviária Federal que fizeram aquela legislação. Foram eles que escreveram. Até hoje, um está lá na CBT, na Refera até hoje, que é o Garcia. Garcia Dávila. Eu gostei muito. Para resguardar esse direito que ali estava, senão poderia, né? Eu queria até ressaltar para vocês que eu ouvi a Cristina falando sobre a questão de procurar um grande constitucionalista, e nós estamos discutindo isso já tem um tempo, eu e o doutor Luiz. Por quê? Porque nós temos questões constitucionais, sim, para ser discutida nesses processos, apesar de muitas das decisões do próprio STF ser contrária, dizendo que se trata de discussão de norma infraconstitucional. Mas é porque nós temos que pegar um julgamento que teve como relator o ministro Sepúlveda Pertence, onde o ministro Sepúlveda Pertence discute o conflito de normas intertemporal. O que nós temos exatamente em relação à questão da paridade? Nós temos um conflito de normas, porque quando o STJ fala que aplica o artigo 118 e ao mesmo tempo ele não desconsidera o artigo 2º, seu parágrafo único, ele cria um conflito, né? Porque ele fala que se aplica uma tabela X que leva ao decesso a aposentadoria, a complementação de aposentadoria do ferroviário da CBTU. E, por outro lado,
ele cria um conflito entre normas na medida em que ele desconsidera o texto do parágrafo único, né? Porque ele não vai aplicar na mesma ocasião, na mesma proporção, os reajustes para fins de assegurar essa igualdade entre os ferroviários de um mesmo local, de um mesmo lugar, que trabalhou para o mesmo empregador. Então, assim, eu fico satisfeito de ouvir da Cristina essa questão de ver esse constitucionalista, até porque esse conflito de normas eu entendo que é possível ser discutido num recurso extraordinário, eu já venho fazendo isso dentro do recurso extraordinário, mas eu acho que também reclamação constitucional é possível porque nós temos dois temas aí, a princípio, dois temas que são fundamentais, o 41, no meu modo de entender, e o 602. São dois temas que estão sendo desconsiderados e descumpridos no momento, ou seja, então a prevalência dessa repercussão geral no Supremo, ela está correndo um risco em razão dessas decisões do STJ na nossa avaliação, tá certo? Então era isso que era esses aspectos que eu queria acrescentar. Em relação a esse parecer, eu estou aguardando, eu estou conversando com a Ana Rita, aguardando passar um pouco a eleição lá da porque nós vamos recorrer. Pode falar assim, Gil. Como é que é? Pode falar assim. Alô, aqui? Pode ser mais. Tem que apertar alguma coisa? Não, só falar. Só falar? Pode ser mais distante. Bom, eu agradeço muito o parecer de vocês. O Luiz Professor Cima é um cara que estudou, desde quando estava... Quantos anos que o professor Cima está estudando a paridade? Não é de hoje. Inclusive ajudando muitos empregados, né, na paridade. O senhor também, doutor, também ganhou muita causa, mas eu fiquei sabendo que tem muita gente perdendo agora, não sei se é verdade. Bom, o que eu estou aqui para falar é o seguinte, eu tenho a paridade da rede, eu não tenho a paridade da CBTU, eu ainda não ganhei ainda. Não entrei também. Por quê? Mas por que eu não entrei? Por que eu não entrei? Porque é o seguinte, eu fico olhando assim, e se a CBTU for privatizada, toda ela? Com quem vai ficar a nossa tabela? Se uma empresa que tinha 70 mil empregados, essa porrinhação toda, você imagina uma empresa que tem 3 mil. Eu pensei assim, foi assim que eu pensei. Bom, o que eu queria falar, como eu tenho a paridade da rede ferroviária, eu queria saber que se alguém aqui soubesse, se os advogados soubessem, quantas categorias do Brasil que tem 9 níveis salariais abaixo do salário mínimo. Qual? A nossa tem. Os níveis mais baixos, 9 níveis estão abaixo do salário mínimo. A rede, olha para você ver a tabela. Não, mas a CBTU e a rede, a maioria aqui é CBT, é rede, a maioria te garanto. Então é o seguinte, o que é que acontece? A tabela da rede está uma vergonha, e ninguém consegue fazer com que essa tabela mude, ninguém consegue, nem politicamente, nem juridicamente, é uma coisa, uma caixa preta que ninguém consegue mexer, entendeu? Então, pô, o que é que espera a gente? Porque se esperar todo mundo ficar abaixo do salário mínimo, aí acaba com a tabela, ou esperar morrer todo mundo, é isso que eu acho que eles estão querendo, entendeu? Então, o que será que pode ser feito? Quantas categorias que a gente conhece aqui, que tem níveis salariais abaixo do salário mínimo? Quantas? Eu conheço só a CBTU, não conheço outras categorias. Não sei, talvez o sindicato conheça, o advogado conheça, que existem níveis salariais abaixo do salário mínimo. Pode, é legal. Pois é, ué. Então, quer dizer, eu vi um dia no jornal, aquele rapaz lá da rede, lá, o Abelha, ele falando sobre isso. É um absurdo o negócio desse. Absurdo. Tem salário lá que é R$700, pô. Ué. Olha a tabela da rede para vocês verem. Os níveis mais baixos. Não, da rede. É da rede mesmo, da rede ferroviária. Então, gente, nós vamos morrer de fome. Tem outra alternativa. Sabe o que eu faço? Google.
tabela aqui, ó, vai lá no Google e diz assim, tabela da rede. Parece, eu peguei e foi lá, ué. Antes de eu sair, eu peguei. Então, quando você vai no print, você vê ela no print, a tabela no print. Hã? Tá bem.